Durante séculos, a mensagem de Cristo foi clara: um caminho de amor, perdão e redenção. Mas ao longo do tempo, algo foi se perdendo. O que era luz se tornou sombra. O que deveria ser liberdade transformou-se em prisão. Hoje, muitos não conhecem mais o Cristo. Seu nome é usado, mas a sua essência foi apagada. Pregam o medo, a condenação e distorcem a palavra. Alimentam o controle e não a fé verdadeira. E nós, como nos encontramos nesse caminho tortuoso? O que nos fez enxergar a verdade e nos afastar da mentira? Essa é a história de uma comunidade que decidiu voltar ao verdadeiro Cristo. É hora de recomeçar. Eu vou iniciar então as perguntas do documentário. Então, o que levou você a se afastar das práticas religiosas predominantes da época? Muito bem. O que me levou a me afastar dessas práticas religiosas foi o conhecimento do Evangelho. O entendimento do Evangelho que, a partir do momento que você se aprofunda no Evangelho, da graça de Deus, essas práticas religiosas elas não fazem mais sentido. São práticas vazias que não edificam, não te fortalecem, não edificam a tua fé. Isso foi o que me fez eu me afastar dessas práticas religiosas. Vamos para a segunda pergunta, então. Quais foram os principais problemas que vocês identificaram nos líderes e nos ensinamentos que se diziam cristãos na época? Olha, o que a gente identificou, até porque a gente fazia parte desse meio, das mesmas práticas, né, foi duas coisas principais: o legalismo religioso e a justiça própria. Eu acredito que esses foram os principais pontos que a gente identifica, fazendo parte desse meio, né, que não está de acordo com o Evangelho, né, tanto o legalismo quanto a justiça própria. Vamos então para a terceira pergunta. Como vocês se sentiram em relação à fé e ao ensino religioso antes da inicialização da igreja? Bom, com relação à fé, o que nós podemos ver nessa abordagem assim da fé é que agora nós vivemos, né, o entendimento de uma fé genuína, de uma fé que a gente não terceiriza ela, colocando ou apoiando a nossa fé em qualquer coisa que seja de um sistema religioso, né? Seja um tipo de oração, um tipo de campanha, ou qualquer outra coisa. A gente não terceiriza a nossa fé. A nossa fé ela é centrada em Jesus agora, né? Totalmente em Cristo, e não tem esse terceiro ponto, um ponto de contato da fé, como se diz, né? Então, agora nós vivemos essa fé genuína porque ela é somente em Jesus. Vamos então para a quarta pergunta, então. Quais foram os primeiros passos para iniciar a comunidade? Bom, os primeiros passos, na verdade, foi nós, junto com todos os irmãos que nos acompanhavam, entramos de acordo, então, né, de estar vivendo esse evangelho, né, de estar vivendo o evangelho da graça e ver um local para as nossas reuniões, né, um local adequado que a gente pudesse ter não só o momento da celebração, mas um momento de comunhão, um momento da mesa, né? Nós já iniciamos a comunidade com esse entendimento, né, de proximidade, tá? Então já iniciamos a comunidade nessa fé comunitária, né, nessa fé de uns aos outros, tá?
Então esse foi o primeiro momento nosso da comunidade para iniciar, foi esse entendimento de ser uma comunidade local, aonde a gente expressa esse uns aos outros do Evangelho. Vamos então para a quinta pergunta, então. Quais foram os maiores desafios durante esse processo? Nesse primeiro momento, os maiores desafios, como a gente sai do meio denominacional para iniciar uma comunidade junto com os irmãos, o primeiro desafio que nós encontramos foi a condenação, o julgamento, né? Por não compreenderem e também até não perguntarem, né? Então, esse primeiro momento a gente foi muito condenado, julgado, né? Por algumas pessoas assim que não entendiam essa transição nossa de iniciar a comunidade. Então, o primeiro desafio foi isso, né? Ser tratados, né, como inimigos, né? Mas na verdade amigos do Evangelho, amigos de Deus, né? Esse primeiro desafio, eu acho que foi mais isso, né? E claro, nós tivemos vários desafios, né? Desafio para conseguir um local adequado, desafios onde tudo nós esperávamos um milagre de Deus para conseguir alguma coisa para a comunidade, que fizesse, né, diferença na comunidade. Eu acho que esses desafios, eles agora, né, a gente vê eles de uma forma totalmente diferente, né? Mas a gente enfrentou eles juntos, né? Eu acho que o maior ponto até não é até apresentar eles, né, mas apresentar a comunidade que enfrentou cada desafio. Então, cada um que nós passamos, tanto esse que eu citei, que foi um dos, né, de enfrentar esse momento, né, onde as pessoas não conseguem ter a visão, né, onde nós tínhamos do Evangelho e esse entendimento, e nos condenar e apontar o dedo, né? Mas graças a Deus passamos, né, esses desafios juntos com a comunidade, né? Sem falar que nós iniciamos a comunidade ali, pandemia, né? Teve um desafio assim, dificultou também um pouco assim, né? Não dificultou impedindo, né? Mas dificultou os encontros, né? Como toda a comunidade local, todas as igrejas, dificultou, mas nesse início nós tivemos também esse desafio da pandemia, né? Mas passamos também, graças a Deus. Então agora sobre o ensinamento, então, os principais fundamentos da mensagem que é pregada na comunidade e como que vocês garantem que essa mensagem esteja alinhada com os principais fundamentos? Sobre os ensinamentos da comunidade, e se eles são, né, fidedignos ao Evangelho, no caso, a gente já comprovou isso, né, com os irmãos, inclusive uma das principais conquistas da comunidade aqui no início foi a gente ter o próprio curso de teologia, né? Então nós estudamos muito o Evangelho, estudamos muito a Palavra de Deus e a gente compara, né, faz as comparações, a gente faz o estudo e a gente sabe então que o ensino ele é um ensino fidedigno às Escrituras, né? E nós ensinamos o Evangelho da graça de Deus, né? Nós temos um Evangelho, um ensino centrado em Cristo, na obra consumada de Jesus, sua vida, né? Sua obra, sua morte, sua ressurreição e ascensão. Tá? Então temos um ensino baseado na obra consumada de Jesus, no Evangelho da graça, e cremos que esse ensino ele é o ensino da palavra de Deus, né? O ensino do nosso tempo, da nova aliança, tá? É o que nós ministramos aqui, tá? Então é um ensino aonde cada pessoa, cada irmão, cada irmã, cada pessoa que chega aqui, ela sabe que é a boa notícia do Evangelho, tá? É a boa notícia. Não é uma mensagem um ensino, né, de condenação, de julgamento, mas é a boa notícia que é o que a própria palavra Evangelho já nos traz, né? É a boa notícia de Jesus. Então vamos agora então para o impacto e legado da comunidade. Então, como vocês veem esse impacto e ao longo dos anos, quais são as maiores realizações que vocês gostariam de destacar? Eu acredito que a comunidade ela tem um impacto na sociedade, na cidade e até mesmo pela internet, né?
da forma como o evangelho é exposto, né? A maneira que o evangelho é exposto é uma maneira onde realmente o evangelho transforma de dentro para fora, né? Não é um legalismo, uma religiosidade onde transforma a aparência das pessoas, mas é onde a pessoa se vê em Cristo Jesus, salva, amada por Deus. Então esse é o impacto que o evangelho, né, que a comunidade tem trazido às pessoas, um impacto de transformação através do evangelho da graça, né, através da palavra da graça de Deus. E claro, nós temos também fazemos a diferença através de trabalhos sociais, visitas, evangelismo. Então são muitas ações que a comunidade realiza, né? Muitas ações. Um hospital, enfim. E também uma das conquistas, como eu acabei falando ainda em outra pergunta, é que nós temos um Instituto Teológico, né, da nossa comunidade. Nós conseguimos ter algumas conquistas internas nossas aqui nesse tempo, que foi muitas para nós, né? Tanto da reforma, do prédio, quanto o alcance do evangelho, outros lugares que nós temos pregando o evangelho, que a gente chama de regiões, né? Ali nós estamos ministrando toda semana o evangelho da graça de Deus. Acredito que esse impacto também na vida da comunidade, levantando mais líderes para pregar o evangelho, para estarem auxiliando. Nós temos os pastores, os obreiros, os músicos, né, os diáconos que auxiliam em todo esse processo nas regiões. Aqui na comunidade nós temos também o Ministério Infantil, em todos os ministérios, né, a parte da mídia, onde ajuda a gente a evangelizar fora do prédio também. Tá? Nós temos então todo um grupo de irmãos, ou toda a comunidade, servindo. Então eu acredito que essa comunidade servindo, ela traz um impacto aqui, né, dentro aqui na comunidade, no nosso meio, mas também lá fora também. Como você imagina o futuro da igreja e quais são as esperanças e expectativas para os próximos anos? Olha, a nossa expectativa para o futuro da comunidade é das melhores, né? Porque a gente quer que o evangelho da graça de Deus ele alcance mais corações. Então a nossa expectativa é que mais pessoas se engajem, né? Mais pessoas se engajem, tanto da comunidade quanto outras pessoas que virão, que portas se abram, outras cidades abram as portas para nós, outros lugares, e a gente possa ir com o evangelho, ministrando o coração das pessoas e outras pessoas conhecendo o evangelho. Então nós cremos, eu até falei, né, que alguns pastores falando a igreja que eu vejo, né? Então a igreja que eu vejo, a igreja que eu sei que a comunidade vai ser nos próximos anos, é uma igreja acolhedora, né? Uma igreja acolhedora, onde até aqui nós temos uma frase, né? Uma comunidade para todos. E cada lugar, como agora nós temos as regiões ali, que são locais de celebrações menores, e a gente quer multiplicar isso, multiplicar na cidade, multiplicar na região, e aonde Deus quiser que a gente vá, levando o evangelho da graça, né? E para isso nós cremos que mais pessoas vão se engajar, e você é o nosso convidado para vir. Você irmão, que quer conhecer o evangelho da graça, você pastor, é muito importante você estar junto conosco, levando o evangelho do amor, da graça de Deus. Então, seguindo falando sobre o futuro ainda, como você gostaria que a história da igreja fosse lembrada no futuro, daqui uns 10, 20 anos? Bom, sobre o futuro da comunidade, como eu gostaria que ela fosse lembrada, né? Quando eu falo da comunidade, da nossa igreja local aqui, eu não falo de um prédio, eu falo de pessoas, né? Então, quando falo da comunidade, eu lembro das pessoas, de todos os irmãos aqui. E como eu gostaria que ela fosse lembrada, de uma comunidade que realmente acolha a todas as pessoas,
sem julgamento, sem condenação, sem apontar o dedo, mas que todos sejam bem-vindos e que a obra feita nessas pessoas seja somente através do Evangelho. Eu quero que todas as pessoas lembrem da comunidade como um lugar onde eu fui acolhido, um lugar onde fui transformado pelo Evangelho. Tá? Ninguém me obrigou a mudar, mas o Evangelho me transformou. Eu acho que essas questões assim que eu gostaria que lembrassem da comunidade, como uma comunidade que acolhe, que abraça, uma comunidade que ajuda aqueles que são esquecidos, né, que lembre deles, aquelas pessoas que para a sociedade não servem, que as pessoas lembrem que na comunidade Palavra da Graça essas pessoas têm o lugar delas, são valorizadas e são muito amadas, como diz a palavra. Então agora nós já ouvimos então sobre o futuro, que nós esperamos dele. Então, sobre a mensagem de pastor para pastor, eu gostaria de ouvir, e também documentar aqui no vídeo, um conselho que você daria para outros pastores que desejam seguir nessa mensagem da graça e viver dela. Bom, a mensagem que eu quero deixar aos pastores, por experiência própria, é que você que conhece o Evangelho da Graça e ainda não teve coragem de ministrar o Evangelho da Graça por completo. Então, a minha mensagem para você é que você dependa de Deus. Eu sei que a gente tem às vezes muitos medos, né? Muitas coisas passam na nossa mente, muitas inseguranças sobre as pessoas que nós ministramos, sobre como vai ser a reação de todo mundo, se alguém vai se levantar contra nós. A gente tem vários medos, várias inseguranças, mas eu quero dizer para você, você pode ter coragem, você pode agora usar e ousar ter fé para ministrar o Evangelho da Graça e, acima de tudo, você pode depender totalmente, somente de Deus. Porque Deus é aquele que vai te sustentar, o Pai é aquele que vai cuidar de você. Basta você agora, então, se dispor a pregar o Evangelho que você conhece, o Evangelho da graça de Deus, ministrar esse Evangelho em toda a sua pureza, sem nada de mistura, tá? Sem nada de mistura. Eu tenho certeza que Deus ele vai estar com você e vai estar te dando todo o apoio, tudo que você precisa para conseguir ministrar o Evangelho. Muito bem, o pessoal aqui estava me perguntando de uma mensagem que eu deixaria para quando eu partisse, né? E essa mensagem ficasse aí para os irmãos. Bom, a mensagem que eu quero deixar é que eu e você, nós somos salvos totalmente pela graça de Deus, né? Somos salvos pela graça, e que nada nos tire desse entendimento. A mensagem que eu tenho para você é que você pode depender totalmente de Deus, que você pode descansar em Deus, deixar de lado todos os seus medos e confiar totalmente no Pai. Essa é a mensagem que eu quero que você lembre. Saiba que Deus é o que cuida de você, salva você, é o que está com você agora mesmo e em você. Tá? E eu quero aproveitar esse momento também e agradecer a todos os irmãos que têm feito parte da comunidade. Todos os irmãos, todos os líderes aqui, todos os que servem, os irmãos que estão agora aqui comigo. Depois de uma celebração, nós terminamos uma celebração, estamos aqui gravando. Os irmãos que se dispuseram, que tiveram as ideias para nós estarmos aqui. E muito obrigado a todos, estamos comemorando mais um aniversário da comunidade. E parabéns para todos nós, parabéns para você, parabéns para todos nós. Muito obrigado por fazer parte de uma comunidade onde nós temos alegria de ser uma comunidade saudável, uma comunidade onde nós nos apoiamos mutuamente. Então, muito obrigado a todos vocês, irmãos, por fazer parte desta grande família.